A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Marcos capítulo 8, onde nós vamos ver que o Senhor, ele faz a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava há 3 dias ensinando uma multidão e ele percebeu que muitas das pessoas estavam ali sem comer. E ele se compadece novamente daquela multidão e diz aos discípulos que ele não vai despedir eles para que eles vão pelo caminho, porque tinha gente que morava muito longe. E Jesus sabia disso, que essas pessoas iam desfalecer no caminho. O Senhor conhece as nossas necessidades, sabe que nós somos seres humanos, nós precisamos de alimento, nós precisamos de coisas que atendam às nossas necessidades físicas. E aqui é uma prova viva disso, que o Senhor se importa também com isso. E ele vai dizer aos discípulos, vai pedir pães, se tem um pouco de pão, e eles falam que tem. Jesus ora ao Pai e multiplica aqueles pães e também multiplica os peixes. Aqui não fala nem a quantidade de pães, nem a quantidade de peixes. Só vai dizer que sobraram 7 cestos depois da grande multiplicação. E foi mais uma vez extraordinário que o nosso Senhor Jesus proveu na vida daquele povo que estava ali sedento para ouvir a palavra, para alimentar a alma e foi alimentado também fisicamente. Em seguida, nós vamos ver que Jesus parte dali para outra região e os fariseus chegam até ele e começam a discutir com Jesus. Começam a questionar Jesus e falam assim, dá-nos um sinal. Se o Senhor der um sinal lá do céu, nós vamos acreditar em ti. E aí Jesus fica por aqui com eles e fala, nenhum sinal será dado para essa geração incrédula. Em Mateus, nós vemos que Jesus fala, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, que é o sinal de Cristo, né? Que convém ele a padecer, ressuscitar e nos dar vida e pagar o preço por nós, pelo arrependimento que veio através da vida de Jesus. Nós vamos ver em seguida que Jesus começa a conversar com os discípulos e fala para eles, isso eles embarcando no barco, né? E Jesus falando para eles, olha, tomem cuidado para que o fermento dos fariseus e de Herodes não contaminem vocês. E eles tinham esquecido os 7 cestos que sobraram, eles esqueceram. E eles acharam assim, ele deve estar falando isso por causa do que a gente esqueceu. E aí Jesus fala, será que vocês não entendem? Será que vocês não estão entendendo? Vocês têm olhos e não conseguem ver, vocês têm ouvidos e não conseguem ouvir. Vocês não compreendem o que eu estou fazendo? Vocês não já viram as 2 vezes que eu multipliquei os pães? Quantos pães sobraram? Quantos cestos sobraram? E vocês ainda estão preocupados com isso? Olha aqui hoje o Senhor nos ensinando. Quantas vezes a gente fica preocupado com as coisas dessa vida? Fica preocupado como será o nosso amanhã? E o Senhor está dizendo, eu não provi todos os dias sobre a sua vida? Eu continuo sendo o mesmo Deus. Será que você não entende isso? Acalma o seu coração. Receba essa palavra do Senhor. O Senhor cuida de você. Fique em paz. Nós vamos ver em seguida sobre a cura do cego em Betseda. Aqui, né, tinha um cego rogando para que Jesus curasse. Jesus toma ele pela mão, leva até a saída da aldeia, cura ele e ele cura, ele aplica saliva nos olhos dele. E o cego volta a ter a visão nítida. 2 vezes Jesus faz essa aplicação e ele é curado. E Jesus fala, olha, não retorne para a aldeia e seja curado. E assim ele faz. Em seguida nós vamos ver sobre a confissão de Pedro. Por quê? Jesus pergunta para todos os seus discípulos e fala, quem os homens dizem que eu sou? E aí eles falam, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, muitos falam que tu és o profeta. E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, usado pelo Espírito Santo, Pedro fala, tu és o Cristo. E aí Jesus, aqui em Marcos, ele só fala assim, Pedro, não conte a respeito disso para ninguém, porque ainda não é chegado o tempo. Então,
o Espírito Santo revelou aquilo para Pedro, mas Jesus falou, olha, ainda não é chegada a hora. Quando for a hora, você vai falar que é realmente essa a verdade. Em seguida, Jesus ele compartilha com os seus discípulos que era necessário que ele viesse e ele ia ser levado pelos homens para sofrer, para padecer muitas coisas ruins, né, pelos anciões, pelos sacerdotes, ia passar por muitas situações ruins, ia ser morto e depois ressuscitaria depois de 3 dias. Jesus estava abrindo o jogo para eles e falando o que ia acontecer. Só que Pedro, chamando Jesus à parte, falou, não, Senhor, eu te repreendo, isso não vai acontecer contigo. E aí Jesus chama Pedro diante de todos e repreende ele, fala, aparta-te de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas terrenas e eu estou vendo as celestiais, os planos do Senhor. Ali o inimigo estava usando Pedro para tentar fazer Jesus desistir do propósito dele. Mas ele tinha uma ligação muito grande com Deus e nada poderia impedi-lo de cumprir o propósito da redenção. Olha, em seguida nós vamos ver que Jesus ensina a eles, a todos eles, e a multidão a levar a sua cruz. Que aquele que quiser seguir a Cristo teria que abrir mão da sua vida para fazer a vontade de Deus. Para ganhar a sua vida, você precisa perder a sua vida. Aqui ele já estava explicando que muitos deles teriam que morrer pelo Evangelho. Muitos deles seriam mártires. Confessariam o amor de Cristo até o final e perderiam a sua vida física, mas ganhariam uma vida lá no céu. E você, o que você prefere? Ter toda a sua vida agora, nesse breve momento que a humanidade tem de idade, que até 80 anos, depois disso é enfado e canseira, ou você prefere ter uma vida na eternidade com Deus, para sempre, gozando de alegria, de paz e de tudo que o Senhor preparou para a sua vida? Então, que a gente venha abrir mão de nós mesmos para que a vontade de Deus esteja sobre a nossa vida. Por mais que doa, porque a cruz ela é pesada, ela dói. Ela traz sofrimento, ela traz, você se desfaz de você mesmo para seguir o que Deus tem para a sua vida. E Jesus disse que se nós, quando estivermos aqui, negar Ele, quando Ele voltar, Ele não vai nos reconhecer também. Então, que nós não venhamos negar o Senhor e nos sentir honrados, porque nós podemos falar do amor de Deus e esperar a vinda de Cristo. Deus abençoe sua vida e o seu dia, em nome de Jesus.